Bom dia, pessoal. Dia 5 de abril de 2024. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. Hoje temos payroll, tá? Tomar um pouquinho de cuidado, mas falamos isso um pouquinho mais tarde. Vamos ver aqui a mini índice ontem, na quinta-feira, tá? Ele abriu um pequeno gap, bem pequeno gap de alta aqui, né? Estamos no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Na quarta-feira, ele rompeu o fundo aqui, né? Até comentamos, poderia ser uma armadilha de fundo, que realmente foi, ó. Só veio aqui rompendo o fundo, né? Rompeu, buscou liquidez e mandou para cima, tá? Típico de armadilha de fundo, né? No caso, ou topo. Ah, simplesmente ele subiu reto, né? Não fez nenhum ABC aparente aqui, apenas subiu reto. Aqui estávamos vendo este ABC aqui, mas, né, ele não bateu 50, 61, né? Simplesmente vai embora. Não tinha um ABC muito bonito. Talvez quando rompeu aqui, e ainda não bateu 100% do ABC, tá? Nós não tínhamos ontem, né, um ABC bonito para operarmos. Somente questão do volume financeiro, né, nas regiões de interesse, tá? Vou voltar para um minuto aqui. Observem aqui, ó, um minuto ele abre num pequeno gap, né, praticamente 200 pontos aqui, tá? Se mantém e ele chega a fazer aqui, ó, pessoal, chega a fazer um ABC micro, que eu estava comentando com o pessoal da sala, a volta para a região de 50% e aí vai embora, tá? O único ponto interessante que eu vi que poderia um possível trade para mim foi exatamente aqui, né? No range fica interessante, né? Até candle branco fecha acima, enfim. Mas aqui eu não senti tanta confiança em entrar na compra aqui, tá? E aí aqui, ó, que interessante. Eu falo, comento com o pessoal. Vejam topo anterior, ó. Seria esse candle amarelo, tá? Por que o candle amarelo? Porque o candle vermelho aqui, ó, ele mandou para baixo o preço, tá? Não foi o amarelo que segura o preço. E aí ele forma um topo. E aí quando esse topo aqui é rompido, tá? Esse candle laranja rompe com muito mais volume, tá? A probabilidade de subir é grande. Tá? Aqui acabei não comprando, tá? Mas foi um rompimento como um operacional de ontem e ele foi embora. Simplesmente foi embora, não olhou para trás, tá? Em momento nenhum, quando ele rompe aqui, ó, rompe essa estrutura aqui, tá? De maneira nenhuma ele fecha candle branco abaixo de um colorido, tá? Simplesmente vai embora. Ele fecha abaixo desse aqui, tá? Mas continua, depois não fecha aqui, não fecha aqui, e aí ele fecha abaixo aqui, ó. E aqui dava até uma venda, né? Deixa eu trazer o gráfico para cá. Nessa situação aqui, ó, daria até uma venda, porque o candle branco fechou abaixo, tá? Mas não tínhamos nenhum ABC, não tinha nada chegando nessa região. Tínhamos alguns pontos de controle, aqui era o 61,8 do macro, aliás, aqui era o 61,8 do macro, aqui era 80% do macro, né?
E aí o candle branco fecha abaixo somente aqui. Só que aqui, ó, dessa região até o stop aqui em cima, para mim é muito. Eram 350 pontos, né, fora do meu gerenciamento. Então eu deixei, mas ele chegou a pagar 500 pontos, quase 600 pontos. Voltou aqui na região, dessa pernada aqui, ó, desse movimento, tá, da mínima para a máxima até então, da mínima de ontem para a máxima até então, ele chegou aqui nos 50%. Tá? Chegou, bateu nos 50%, mas veio reto também. Não fez ABC nem nada. O candle branco fechou acima e voltou tudo. Voltou testando o topo. E aí, comentei com o pessoal, tá indo testar o topo. Vou analisar aqui com vocês primeiro no micro, depois no macro, tá? Pessoal da sala, assim, ó, tá testando o topo, ó, esse cara que segurou, até então era o maior volume do dia, esse cara aqui, ó. E entrou esse cara aqui, ó, e esses outros, mas nenhum deles, né, fechou acima do cara aqui, ó, desse cara, tá? Mas foi subindo sem volume, o volume diminuindo, né? Deixa eu colocar um gráfico melhor aqui. Com o volume diminuindo nessa região aqui, ó, ele foi subindo, mas com o volume secando. Bem que seco aqui. Falta um candlezinho colorido aqui, tá? Para percebermos uma absorção mais forte. E aí ele foi caindo. Aqui também não senti muita confiança. Para entrar faltou alguns parâmetros, né? Principalmente o ABC, que eu gosto muito. E aí, ontem, praticamente, praticamente não fiz nada, só fiquei observando o mercado, tá? A única oportunidade que eu vi realmente foi aqui, tá? E por aqui e aqui, né, foram o volume financeiro secando mesmo em algumas regiões, tá? Vamos colocar no macro aqui, ó, 30 minutos, 15, 30 minutos, 30 aqui, para a gente observar um pouquinho. No primeiro momento, tá, o índice ele sobe, tá? Ele faz a armadilha no dia anterior, vai subindo aqui, ó, vem testar esse cara, ainda comentei com o pessoal da sala. Esse cara aqui que absorve é o mesmo cara que impulsiona da ignição aqui para baixo. Então vamos ficar de olho nele. E era, e era esse cara aqui, ó. Esse volume e esse volume financeiro aqui. O traçado menor. E quando ele chega aqui, ó, a primeiro momento, ele chega com mais volume, porém não fecha, tá, dentro aqui do, do candle. Ou seja, veio testar somente a primeira extremidade aqui. E aí ele cai, volta, tá, testando a outra extremidade, a extremidade superior aqui, e com volume bem menor. Eu comentei na sala, ele está testando a região com volume bem menor aqui. Tá? E aí ele volta para o range, aquele range que nós estamos falando já há vários dias, já onde está consolidado aqui no mapa. Um range aqui de 2.500 pontos aproximadamente, que é bem interessante. Tá? O que esperar de hoje? Hoje, muito cuidado. Tá? Hoje temos o payroll, tá? Às 9h30. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas quem for para no payroll, tá? Mão levinha, tá? Espera a, a volatilidade passar, e depois analisa e faz a sua, façam suas operações. Tá? É, vamos traçar aqui alguns
possíveis pontos de controle, tá? E vejam que nessa consolidação ele quase não está fazendo muito ABC. Tá? Já faz um bom tempinho que ele não faz uns ABCs bonitos para a gente fazer umas entradas com mais consistência, né? Mas é isso aí. Traçar alguns pontos de controle. Eu vou traçar principalmente aqui, ó, uma retração da, da máxima de ontem, tá? Para a mínima até então que ele fez durante a tarde. Aí, ó, 0,8. Vou marcar os 50% também e o 80%, que é interessante, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó, um comentário. É, nós usamos muito, tá, o 80%, principalmente no macro. Por que o 80%? O 80% é a última defesa dos grandes players, tá? A defesa normal, tá, seria o médio deles, 61 ou 50%. Porém, o 80%, quando paga, ele paga muito, tá? Um exemplo foi aqui, ó. Ele fez... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, só para explicar isso aqui. Tá muito... Não dá para explicar aqui. Ah, esse aqui, ó, foi o último topo dele, tá? O último topo dele. E ele simplesmente vem embora. Ele faz um fundo, ó. Ele faz esse primeiro fundo, aí depois ele faz esse outro fundo aqui. Então, nós pegamos e traçamos, tá, uma retração dessa máxima para essa mínima, tá? E é por isso que ontem tínhamos esses pontos de controle, ó, 129, 150 e 129.900. 129.900 é o 80% de toda essa pernada aqui que nós falamos, tá? E o 80% é o último ponto de defesa, né, no caso aqui dos vendedores. E geralmente, pelo método Wyckoff, né, ele fala que quando ele chega no 80%, tá, ele tem uma resposta rápida. E foi o que aconteceu ontem à tarde. Bateu no 80%, teve uma resposta rápida aqui, uma defesa rápida. Então, assim funciona o 80%. Mas como é que ele funciona? É só bater no 80% e pronto? Não. Pelo método Wyckoff, tá, ele tem que fazer um topo ou um fundo, tá? Trabalhar abaixo dos últimos fundos, ele trabalhou nesse ponto abaixo. E aí, quando ele volta no 80%, tá, o pessoal defende rápido e manda no mínimo para o 61,8. 61,8 estava exatamente aqui, ó, 129, 127.950, tá? Então, esse é o padrão do Wyckoff, né? Que é um dos que eu utilizo, que eu vejo bastante. Então, esse é um que geralmente, quando paga, paga bem. Paga bastante mesmo. Então, vamos traçar os possíveis pontos de controle. Seria aqui, ó, 61,8 aqui, 61,8. Deixar os 50% também. Esse 80%, eu vou apagar este aqui. Vamos ver se ele volta, tá? E vou traçar uma retração aqui, ó. 0,8, deixar 80% aqui. Esse aqui eu vou apagar. Então, esses são os possíveis pontos de controle. Lembrando que
Hoje temos payroll, tá? Então, um pouquinho mais de cuidado, tá? Tenham todos uma ótima sexta-feira, bons trades, tá? E gerenciamento sempre. Qualquer dúvida é só chamar. Temos o grupo do Telegram, tá? E qualquer dúvida é só chamar. Temos a sala ao vivo também, tá bom? Um abraço e até mais.